Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Felipe Moraes, da Rede Municipal de Angra dos Reis. Hoje a gente vai abordar um conteúdo sobre o Egito Antigo que está na Caderno de Atividades 8, 9 e 10. E eu escolhi uma parte que é relevante desse caderno de atividades e através de uma questão até para chamar a atenção sobre o conteúdo. Por que os egípcios antigos mumificavam os mortos? É nesse sentido que a gente vai começar a trabalhar. A gente tem uma pista que muitos têm conhecimento sobre o Egito Antigo, sobre esse culto que eles fazem aos mortos. Isso é uma coisa marcante da cultura egípcia. Então, essa é uma questão de historiador e eu convidaria vocês a, juntos, olhar as fontes históricas para conseguir ver indícios para responder essa pergunta inicial. No próximo slide, vou colocar o que a gente vai aprender no dia de hoje. O objetivo da aula é reconhecer a importância e as diferenças ao longo do tempo dos ritos de passagem, uma palavra bem diferente que talvez muitos de vocês não tenham escutado falar. Então, reconhecer a importância e as diferenças ao longo do tempo dos ritos de passagem envolvendo a morte na humanidade. Conteúdo que a gente vai trabalhar. Eu vou descrever alguns aspectos iniciais marcantes do Egito Antigo. Depois vou falar da importância do rio Nilo na formação da civilização egípcia. E, por último, a gente vai relacionar a mumificação e mitologia egípcia. Então, vamos partir de uma questão importante, sempre essa questão importante relacionada ao presente. No próximo slide eu coloco essa questão que eu queria compartilhar com vocês. A humanidade vive sem ritos de passagem funerários? Muitos de vocês estão presenciando, nesse período muito difícil que a gente está vivendo, familiares que não conseguem se despedir dos seus entes queridos que partiram. E é nesse aspecto que as pessoas começam a perceber que tem algo que se faz entre o momento da passagem, antes do momento da passagem, e os que ficam e os que vão fazer a passagem, que na humanidade toda é feito. Parece que quando a gente estuda o Egito Antigo, as pessoas enxergam essa civilização como se fosse exótica, uma coisa totalmente diferente. Eles são bem diferentes, mas eles são humanos. E eles fazem ritos de passagem como nós. E os ritos funerários nós fazemos também. E sentimos a necessidade de fazê-los hoje em dia, principalmente na situação que a gente está vivendo. Muitos não têm esse momento e gostariam de tê-los de fazer a sua última despedida. E o Egito Antigo faz isso com toda a elaboração e a gente vai saber como é que eles fazem, a gente vai conhecer como que eles faziam isso. Bem diferente da gente. Sem aquele olhar exótico, mas como todos nós fazemos. Ritos de passagem como casamento, formatura, são todos momentos de preparação para uma nova fase da vida. Esse é o propósito do rito de passagem. E vocês, quando terminarem o ensino fundamental, também vão fazer a formatura de vocês na escola e vão se preparar para o ensino médio. Isso é um momento importante que a gente não pode deixar de fazer. Bom, no próximo slide, aspectos iniciais do Egito Antigo. Quando a gente fala de Egito Antigo, é uma civilização que não surgiu do nada. Eles, aos poucos, foram ocupando determinado lugar e é a partir dessa data, aproximadamente das fontes que a gente tem, que iniciou a civilização egípcia, que é 3100 a.C. E vai até a invasão persa com 525 anos antes de Jesus nascer. Então vamos dar uma olhada à direita nesse mapa que está no continente africano. As primeiras civilizações surgiram no continente africano. Aliás, conforme eu falei em aulas anteriores, a África é o berço da humanidade. O Egito, o rio Nilo, é essa faixa de azul que percorre do sul ao norte da África. A parte que é falada aqui, que está mais ao sul, é chamado de Alto Egito. E a parte de cima
Baixo Egito. O rio Nilo ele deságua no Mar Mediterrâneo. No Mar Mediterrâneo que está próximo do continente europeu. E você tem, ao lado esquerdo do continente africano, o Oceano Atlântico, e ao lado direito do continente africano, o Oceano Índico. E a civilização egípcia foi montada ao longo do rio Nilo. Quando a gente fala de civilização egípcia, o início desse Egito antigo de 3.100 anos de Cristo, é um momento em que você teve a união do Alto Egito e do Baixo Egito sob o governo do primeiro faraó que conseguiu unificar isso daí, que foi o chamado Menes, o primeiro faraó do Egito. É um governo que, no caderno de atividades de vocês, aborda como teocrático, ou seja, uma palavra bem diferente para vocês, mas tel significa Deus divino, cracia, governo, poder. Poder baseado no divino. São governos que misturam religião e política. Isso também tem hoje em dia. Por exemplo, o Estado do Vaticano é um Estado teocrático. Países como a Arábia Saudita, que estão no Oriente Médio, também são um Estado teocrático. Então a gente convive com estados teocráticos hoje em dia, alguns bem problemáticos. Então vamos lá, outro aspecto do Egito Antigo. Quando o Menes conseguiu unificar o Egito Antigo, ele colocou as 42 partes desse reino e transformou essas pessoas em funcionários públicos, subordinados a ele. É nesse momento que se montou a teocracia egípcia, isso subordinando ao poder do faraó. Só que quando a gente fala de mumificação, quando a gente fala de pirâmides, não é nesse momento ainda. O momento que se vai se estabelecer isso e a relação com o poder político é mais no período do Médio Egito, por volta de 2500 e pouco antes de Cristo. Então, os primeiros faraós ainda não tinham essa prática inicial a princípio. Outro aspecto importante inicial é a importância do rio Nilo, esse rio que eu marquei para vocês, do sul até o norte, que deságua no mar Mediterrâneo. O rio Nilo foi o responsável por permitir que a civilização montasse ali. É através do rio que pôde organizar a vida em sociedade. Se vocês não já ouviram falar, o Egito está numa região que é uma região de deserto. A região que vem da África Atlântica até aqui a Etiópia ao leste, essa região toda é conhecida como o deserto do Saara. Acima, África do Norte, a sul, África subsaariana, ou também chamada em livros como África Negra, povos que também são pessoas que são negras, bem negros retintas. Então, essa é a África subsaariana, abaixo do deserto do Saara, e aqui acima do deserto do Saara. Então, o Egito está localizado numa área bem complicada, e que o rio Nilo é quase que um milagre, mas se não fosse o ser humano agindo ali, aquilo não teria sido produzido. Principalmente quando a gente fala das cheias do Nilo, que não foi fácil conviver com essas cheias do Nilo. Essa civilização, como outras que surgiram da Mesopotâmia, na região do rios Tigres e Eufrates, a civilização egípcia, judaica, são civilizações que viveram próximo aos rios. Por isso que são chamadas de civilizações fluviais. Vamos ver a questão da cheia. O Egito Antigo, no seu calendário, tinha parecido com os 12 meses do ano que nem a gente. Só que eles dividiam o calendário deles entre período de cheia, de junho a novembro, semeadura, de novembro a março, e colheita, de abril a junho. Mas quando a gente fala de construção de pirâmides, no Egito Antigo, se trabalhava no momento da cheia do rio. O momento da cheia do rio é que os camponeses eram convocados para trabalhar obrigatoriamente nas construções, edificações e futuramente nas pirâmides. É nesse período que se trabalhava, porque nos outros era para a prática da agricultura. Então,
Conforme eu falei para vocês, o Egito é uma civilização que tinha sua complexidade e montou toda uma estrutura, e o Estado egípcio montou uma maneira de conseguir controlar a cheia do Rio Nilo. Tanto que a cheia, se ficasse até 6 metros de altura, seria um período que o rio não subiu muito. Se fosse 9 também metros de altura, a subida do rio também seria muito cheio. Teria que estar entre 8 e 7 metros. Então não é fácil conviver e conseguir plantar, semear e conseguir dar conta daquele espaço. Então por isso que foi montado toda uma estrutura para que esse rio fosse irrigado da maneira a ser habitável e plantar para as pessoas.